Bom, hoje nós vamos falar então sobre o procedimento do pedido de cumprimento de sentença, especialmente sobre uma obrigação de pagar. Então, o juiz condenou o réu a pagar uma indenização de R$100 mil para o autor. A partir daí, o que você faz? Qual é o procedimento do pedido de cumprimento de sentença? Nós vamos ver muitos detalhes práticos. Eu vou te ensinar muito pulo do gato aqui, muita sacada que você nunca ia aprender na faculdade, que você não vai encontrar em nenhum livro, mas aqui, como as nossas aulas são práticas, eu vou te ensinar e vou te mostrar em detalhes, tá bom? Professor, por que falar tanto sobre execução? Por que o senhor gosta de todas as lives que o senhor tem feito ultimamente? Versa sobre execução, cumprimento de sentença, né? A entrada do Estado no patrimônio da pessoa para poder devolver um bem da vida que foi lesado, para poder reparar alguma lesão patrimonial. Bom, são várias as razões, eu vou resumir bem rapidamente, porque para você internalizar como que é importante você estudar a prática da execução, tá? Como eu já disse, a execução, ela está na essência, na razão de existir da justiça. Ninguém te procura como advogado com um cheque na mão, falando assim, ó, eu quero que você entre com uma execução. Ele pode até falar isso, mas o que ele quer no final é o dinheiro no bolso, o dinheiro daquele cheque, na conta corrente dele. Não é isso que ele quer? E como que você faz isso tornar realidade? Através da execução. Então, a razão de existir da justiça está na execução. Não é simplesmente para que o juiz diga quem tem direito. Ó, o réu passou no sinal vermelho, estava errado, o juiz disse o direito, tem que pagar uma indenização de 100 mil para o autor. Tá bom, só isso não é justiça. Justiça é os 100 mil no bolso do autor. Por isso que eu falo que a execução, ela está na razão de existir da justiça. Você precisa saber como entregar para o seu cliente aquilo que ele foi buscar na justiça ou no escritório. Porque se você não souber, você está dando metade da justiça para ele. Os juízes, os magistrados precisam fazer o processo caminhar até um resultado efetivo e não só dar sentença. Infelizmente, existem juízes que se preocupam só com números. Ah, eu quero mais arquivar o processo. O CNJ fala que eu tenho que ter tantas sentenças por mês, tantos processos arquivados. O meu interesse, então, é arquivar o processo. Não, isso está errado. Isso não faz parte de uma justiça efetiva. O que você, colega magistrado, precisa é entregar o bem da vida para aquela pessoa que veio buscar. Só assim o nosso papel está completo. Só assim tem razão de existir o sistema da justiça. Olha, por que também que vale a pena você estudar cada vez mais a prática da execução? Está aqui na nossa tela, porque não adianta nada você lutar para conseguir um cliente, que hoje está tão difícil, né? É tão difícil prospectar um cliente novo, né? Não adianta nada você, depois que conquistou o cliente, levar anos para conseguir uma sentença, se lá no final você não conseguir colocar a mão no patrimônio do réu. Todo o seu trabalho pode ser em vão. Às vezes você lutou para conseguir um cliente, pegou dinheiro lá do cliente para as custas, já recebeu uma parte dos honorários, leva lá anos para conseguir uma sentença, mais anos para conseguir o trânsito em julgado. Na hora que você vai tentar tornar efetiva aquela decisão, você descobre que o réu se desfez de todo o patrimônio. Então veja como é importante você saber a prática da prevenção, medidas que você pode tomar já no começo do processo para evitar que chegue lá no futuro o cliente fique a ver navios, que o executado se desfaça de todo o patrimônio. E olha, eu não estou dizendo aqui que todo executado é mau caráter, que vai esconder patrimônio, que vai dificultar a vida do credor, mas isso é o que mais acontece, tá? Então você precisa saber como se proteger. Quando você se preocupa e consegue entregar resultado para os seus clientes viram propagandistas de você. Pode ter certeza que é assim. É assim em todos os mercados, não é diferente na advocacia. Ah, professor, mas às vezes dar resultado para o cliente não depende só de mim. Olha, sim, não é em 100% dos casos, mas olha, em 98%, 99% dos casos, há uma saída para você dar um resultado efetivo para o seu cliente. Às vezes vai ser prevenindo um calote, às vezes vai ser sabendo buscar patrimônio onde hoje você não sabe, às vezes vai ser desfazendo uma falcatrua do devedor, às vezes vai ser responsabilizando outras pessoas pela dívida que não foi paga. Esquece essa desculpa. Ah, não depende de mim, depende sim de você. Se você quiser essa muleta para você se escorar, pode ficar com ela, mas eu sei que você está aqui atrás do conhecimento e eu vou te mostrar como efetivamente você consegue dar mais resultado para o cliente, tá? Outra razão
que me faz estudar muito a execução. Na prática, tá, da execução, a prática da execução sofre alterações constantes de acordo com a evolução da tecnologia. Vou te dar um exemplo simples. Até bem pouco tempo atrás, só era possível você ter dinheiro em banco nas instituições financeiras, né, naquelas reguladas pelo Banco Central. Num banco tradicional, hoje existem as fintechs. Você já ouviu falar das fintechs? São as startups de tecnologia relacionadas a finanças. São empresas que você pode colocar um dinheiro seu lá e através dessa empresa pagar conta, ter cartão de crédito. E olha, algumas dessas empresas, elas não passam na regulamentação do Banco Central. Ou seja, quando você pede o Bacenjude não alcança essas empresas. E aí o seu devedor pode estar escondendo dinheiro nessas empresas e você não vai encontrar nunca. Então você precisa saber que a execução, ela caminha junto com a evolução da sociedade. Às vezes a busca patrimonial não pode ficar amarrada ao que se fazia antigamente. Muita gente acha que só existe para encontrar patrimônio pedir Bacenjude, Renajude e Infojude. Olha, essas são 3 ferramentas. Existem aí pelo menos mais umas 30 formas de você buscar patrimônio do devedor. E essa forma, ela sofre com a evolução do tempo. Você já ouviu falar do novo Bacenjude? O Bacenjude que você conhece vai ser mudado para o Cisbajude, com várias outras ferramentas tecnológicas. E as plataformas digitais de serviço? Uber, iFood, várias outras, onde a pessoa recebe pela plataforma, mal passa pela conta corrente dela. Se passa, cai num dia, ela já levanta. Você não vai encontrar patrimônio dela só fazendo busca no Bacenjude. Estou dizendo isso para te mostrar a importância de você conhecer a prática da execução. Por quê? É conhecendo essa evolução tecnológica que você vai ter muito mais resultado. E olha, uma razão fundamental para você estudar a prática da execução é porque isso, e essa você conhece na pele, porque muitas vezes você vai encontrar os próprios magistrados, os próprios tribunais, às vezes que desconhecem ferramentas mais modernas, que desconhecem caminhos mais efetivos para se encontrar patrimônio do devedor. Você vai encontrar. Eu tenho certeza que você já fez algum pedido um pouco mais audacioso e teve o seu pedido indeferido pelo juiz porque ele não conhecia efetivamente um sistema mais moderno. Olha, o CNJ ele tem feito de tudo para propagar para os magistrados a criação dos novos sistemas, mas mesmo assim, alguns não ficam nem sabendo. Vou te dar um exemplo, CRC-JUDE, é um cadastro do Registro Civil Nacional. Esse cadastro foi criado pelo CNJ junto com os cartórios de registro civil e ele permite que um juiz entre no sistema de qualquer cartório do Brasil e descubra, por exemplo, se a pessoa é casada, onde que a pessoa nasceu, se existe aí qualquer tipo de informação no cartório de registro civil sobre determinada pessoa. Tem muitos magistrados que desconhecem a existência desse sistema. Então, olha a importância de você estudar e conhecer a prática, tá? É sua, você é advogado, é sua a função de mostrar para os magistrados essas novas possibilidades. E eu sei que às vezes você está pensando, não, professor, não é minha não. O juiz que tem que estudar, o juiz que tem que ir atrás, o CNJ que tem que obrigar eles a estudarem. Sim, eu concordo, também acho que você está certo. Mas quando eu falo que é sua, é que você pode ser o porta-voz da boa notícia para o magistrado. Não pense que todos os magistrados têm má vontade, querem proteger devedor. Não, não funciona assim. O problema é que às vezes uma experiência negativa que a gente tem acaba ficando marcado na nossa vida. E a gente tende a generalizar, achar que todo mundo é assim. Então você, como advogado, vai começar, a partir daquilo que eu vou te ensinar, apresentar petições com inovações que antes nenhum juiz usava, ou o juiz da sua comarca não usava. Pode ser que no primeiro momento ele vai ficar resistente, vai indeferir, depois você vai apresentar de novo, vai aumentar os seus argumentos, vai mostrar logicamente outras decisões que deferiram aquilo, e aí você vai ver o magistrado que você atua mudando o ponto de vista, mudando de ideia. É assim que acontece com a jurisprudência. Você precisa acreditar em você. A jurisprudência muda de acordo com a postulação dos advogados. Afinal, professor, o que é um pedido de cumprimento de sentença? Já que nós vamos falar hoje sobre o procedimento do pedido de cumprimento de sentença, o que diabos é isso? Bom, falando em termos bem simples, o cumprimento de sentença é uma forma do Estado tornar concreta uma obrigação que está lá estabelecida em uma decisão judicial. Vamos dar exemplo? Eu gosto de dar exemplo para facilitar a compreensão do conceito. Uma pessoa foi condenada, então, pelo juiz a pagar a uma outra uma indenização por danos morais no valor de R$100 mil, mas não pagou.
Veja, então o Estado obrigou a pessoa a pagar uma indenização por danos morais de 100 mil reais, mas essa pessoa não pagou. Então, o pedido de cumprimento de sentença, através do pedido de cumprimento de sentença, o Estado vai pegar uma parte do patrimônio dessa pessoa que foi condenada para ver cumprida essa obrigação de pagar. Tá? Muito simples. Um outro exemplo, uma operadora de plano de saúde foi obrigada por sentença a fornecer para uma outra pessoa um determinado tratamento de saúde, mas ela não forneceu. Veja, então, a obrigação que o juiz estabeleceu é que a operadora forneça um tratamento para uma pessoa, mas ela não forneceu. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Pedido de cumprimento de sentença. Dentro desse pedido, o que o Estado vai fazer? O Estado, através do juiz, vai tomar medidas concretas para obrigar essa operadora a cumprir a obrigação de fazer. E aí nós vamos ver como que acontece essa obrigação. Um terceiro exemplo, um jornal foi obrigado por sentença a não publicar notícias inverídicas sobre uma determinada pessoa, mas ele está ameaçando publicar. Ele já disse que amanhã nós vamos soltar novas notícias sobre o fulano de tal. E aí, essa pessoa, o que ela faz? Ela quer ver cumprida essa decisão judicial, né? O jornal foi obrigado por sentença a não publicar e está ameaçando publicar. Através, então, do pedido de cumprimento de sentença, o Estado toma medidas concretas para obrigar esse jornal a cumprir essa obrigação de não fazer. Veja, eu falei aqui de uma obrigação de pagar, de uma obrigação de fazer e de uma obrigação de não fazer. Todas as vezes que há uma decisão judicial que condena uma pessoa a pagar, a fazer, a não fazer, há, subsequentemente, um pedido de cumprimento de sentença, caso essa obrigação não seja cumprida. E é isso que nós vamos estudar hoje, tá? É importante que você saiba que a lei, o Código de Processo Civil, ele traz um procedimento, um passo a passo, uma receita de bolo para que as sentenças sejam cumpridas. Embora se chame cumprimento de sentença, muitas vezes o procedimento que nós vamos aprender hoje aqui, ele é usado para ver cumprida uma determinação constante em um acórdão ou até mesmo em uma decisão interlocutória. É isso mesmo. Às vezes nós vamos usar o passo a passo, o procedimento do cumprimento de sentença para ver cumprida uma decisão liminar, por exemplo, uma decisão antecipatória de tutela, tá? Por isso que eu coloquei aqui no exemplo. Decisão antecipatória de tutela que manda pagar o benefício de aposentadoria. Imagina, você entrou com um pedido de aposentadoria, pedindo para o juiz que condene o INSS a implementar a aposentadoria por invalidez para o seu cliente. E você pediu uma tutela antecipada. E aí o juiz concede a tutela antecipada. E aí, você vai ter que esperar o processo chegar no final, transitar em julgado para você formular um pedido de cumprimento de sentença? Não. Você vai pedir o cumprimento dessa decisão liminar. E esse procedimento, para você ver cumprida essa decisão liminar, é o mesmo procedimento do cumprimento de sentença que nós vamos usar hoje, tá bom? Da onde que eu tirei isso? Está lá no artigo 519 do CPC. O 519 do CPC fala: aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento de sentença provisório ou definitivo e à liquidação no que couber as decisões que concederem tutela provisória, seja liminar, seja antecipatória, tá bom? Tá aqui a justificativa disso que eu falei. O procedimento do cumprimento de sentença também se aplicam às decisões antecipatórias, seja uma liminar, seja nas decisões provisórias, né? Uma antecipação de tutela ou uma decisão liminar. Bom, é importante que você saiba também que antes, quando eu precisava executar uma sentença, eu tinha que entrar com uma ação autônoma. Eu tinha que pegar lá a cópia da sentença, cópia das peças do processo e distribuir uma nova ação, pagando novas custas, simplesmente formando um novo caderno processual. Mas agora, já há um bom tempo, o cumprimento de sentença, ele é uma fase do processo, tá? É a fase para ver a decisão efetivamente cumprida, tornada realidade. Então imagina o processo como uma grande linha. Aqui é o começo e aqui é o fim. Tá? O começo aqui é a petição inicial. O fim é a sentença que extingue a execução, que extingue o cumprimento de sentença. Tá? O pedido de cumprimento de sentença está aqui na metade, ó, logo depois que a sentença foi dada ou que ela transitou em julgado. Então veja, o pedido de cumprimento de sentença é uma mera fase do processo, o processo inteiro, tá bom? Fica claro de você entender. Ele não é mais um procedimento autônomo, ele não sai daqui de dentro, ele é uma fase do processo. Por isso que você vai entender que
Não tem novas custas para o pedido de cumprimento de sentença, não deveria ter novas custas. Às vezes a questão dos honorários, você vai entender como que funciona também ao longo da nossa aula. Agora, é importante que você entenda que a lei, ela definiu um passo a passo, um procedimento diferente para o cumprimento de sentença. Esse procedimento ele é diferente em grande parte do procedimento da execução de um título extrajudicial. Lá no Código de Processo Civil, ele começa a falar do cumprimento de sentença a partir do artigo 513, tá? Ele fala assim, que o cumprimento de sentença será feito segundo as regras desse título, do título que ele está inserido, observando-se no que couber a parte em que ele trata da execução de título extrajudicial, a partir do artigo 771 do Código de Processo Civil. Então veja, a lei foi sábia. Por que ela foi sábia? Ela falou, ó, cumprimento de sentença, até aqui são essas regras. Daqui para frente, pode usar as regras que eu já coloquei lá sobre a execução de título extrajudicial, tá bom? Então, você vai ver aqui que muita coisa que eu vou falar é novidade absoluta e que só se aplica ao cumprimento de sentença. Mas, a partir do momento, eu vou falar agora, daqui para frente, seguem as mesmas regras da execução de título extrajudicial que nós falamos ontem, tá bom? Você vai ter isso bem claro na sua vida e você nunca mais vai se confundir. Vamos lá. Quando que é possível iniciar o cumprimento de sentença? Talvez essa seja a sua dúvida. Aí a gente precisa começar a diferenciar o cumprimento definitivo do cumprimento provisório de sentença, tá bom? O cumprimento definitivo de uma sentença, ele se dá quando já houve o trânsito em julgado. Tem lá a certidão de que transitou em julgado, tá? Mas olha, atenção para aquelas sentenças que contêm mais de um capítulo, sendo que apenas um deles foi objeto de recurso. É possível executar desde logo aquele capítulo que não foi recorrido. Professor, como assim? Que história é essa de capítulo de sentença? Olha, às vezes uma sentença impõe duas condenações para o réu. A condenação a pagar 10 mil por danos materiais e 20 mil por danos morais. Aí o réu recorre só da decisão dos danos morais, não fala nada sobre a decisão de danos materiais. Ou seja, essa parte da decisão, esse capítulo da decisão que tratou dos danos materiais, transitou em julgado. Você já pode dar início ao cumprimento de sentença desse valor de 10 mil. Você não precisa esperar voltar a decisão do tribunal, sendo que o tribunal só vai analisar a questão relativa aos danos morais. Então, fica bem atento. Às vezes você tem sentença aí cujo capítulo já transitou em julgado, que você já pode iniciar o cumprimento definitivo e você está comendo mosca, tá demorando. E na execução, você vai aprender ao longo dessa semana que uma das coisas mais importantes é você agir com velocidade, para você evitar a dilapidação do patrimônio, a deterioração do patrimônio. Então, velocidade é muito importante. Às vezes você está comendo mosca aí e já poderia ter iniciado o pedido de cumprimento de sentença. Então, é provisório esse pedido quando houve o trânsito em julgado. Agora, aliás, desculpa, é definitivo, né? Agora, é provisório, você pode executar, pedir o cumprimento provisório de uma sentença quando essa sentença tiver sido impugnada por um recurso desprovido de efeito suspensivo. Professor, o que é isso? Facilita aí pra gente, a minha função aqui é facilitar. Olha, a lei fala que alguns recursos suspendem a execução da sentença. Por exemplo, recurso de apelação. O recurso de apelação, ele tem efeito suspensivo como regra, de forma automática. A partir do momento que o juiz sentenciou, se o réu recorrer de toda a sentença, aquela sentença está suspensa. Agora, outros recursos não têm efeito suspensivo como regra. E aqui eu posso citar o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, imagina que o tribunal julgou a apelação improcedente, ou seja, a sentença continua valendo. E aí o réu vai e entra com recurso especial. A partir daí, você pode iniciar o cumprimento provisório da sentença. Por quê? Porque o recurso especial ele não suspende a sentença. A apelação suspende, mas o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não suspendem. Agravo também não suspende, a não ser que seja pedido o efeito suspensivo e que o tribunal dê o efeito suspensivo. Então, diferença de cumprimento definitivo e de provisório, agora você já tem bem claro na sua cabeça, tá? Atenção para o artigo 520 do Código de Processo Civil. Esse artigo diz o seguinte: o cumprimento provisório da sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Antes de formular o seu pedido de cumprimento de sentença, você precisa identificar se o documento que você tem em mãos
é um título executivo judicial. Por quê? Lá no procedimento, no passo a passo que nós vamos aprender, o primeiro requisito é o documento que eu tenho em mãos se enquadra dentro desse procedimento? Tá? E como que você tem a resposta a isso? É só você ler o artigo 515 do Código de Processo Civil. Ele diz quais são os títulos executivos judiciais. Às vezes você está achando que vai ser só aquela sentença lá prolatada pelo juízo civil. Às vezes você está achando que vai ser só aquele acordo homologado pelo juízo civil. Mas não, ó, existem aqui 9 incisos no artigo 515 do CPC que trazem documentos que são considerados títulos executivos judiciais. Vamos ver aqui, ó. 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de uma obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar. Ou seja, isso aqui é o mais comum. Tá? Se tem uma sentença que condena o réu a pagar valor, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, tá aqui, ó, tá enquadrada no inciso 1. Mas também é um título executivo judicial a decisão homologatória de acordo. Então você fez um acordo com a parte, o juiz foi lá e homologou, você pode pedir o cumprimento daquela sentença homologatória de acordo, caso o requerido não cumpra o acordo. E assim vai. A decisão homologatória de autocomposição de qualquer natureza, ou seja, você faz um acordo fora do processo com o executado, nem existe processo, vocês fazem um acordo qualquer e submete à homologação do juiz. O juiz vai e homologa. Pronto, isso é um título executivo judicial. Com base nele, você pode iniciar um cumprimento de sentença. E assim vai. Depois você lê com calma o artigo 515, para sempre você entender o documento que eu tenho em mãos é um título executivo judicial ou não. Vou dar mais um exemplo aqui, ó, a sentença arbitral. Você conhece, você sabe que existe a arbitragem no Brasil. Há algumas empresas que hoje, quando contratam, já colocam lá a cláusula arbitral, ou seja, se as partes se desentenderem, quem vai resolver o conflito não é o judiciário, é uma câmara privada de arbitragem. A sentença que o árbitro dá na câmara de arbitragem, ela é um título executivo judicial, ou seja, você pode entrar com um pedido de cumprimento de sentença dessa sentença arbitral. Veja como você precisa conhecer em detalhes os incisos do artigo 515, para você não comer barriga. Não fica achando que é título executivo judicial tão somente a sentença que você está acostumada ou o acórdão do tribunal, tá bom? Olha, também, antes de formular o seu pedido de cumprimento de sentença, você precisa observar se aquela sentença que foi prolatada, se aquele acordo que foi realizado, se ele é líquido ou se depende de liquidação. Professor, o que é isso? A sentença é água, agora é suco? O que é uma sentença líquida? Antes, para poder falar um pouco disso, cabe mencionar o artigo 509 do Código de Processo Civil. Ele fala assim, ó, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou devedor. Olha, mas e se a liquidação depender apenas de cálculo aritmético? O que é isso? Primeiro, o que é liquidação? Às vezes, a sentença ela não te dá o valor matemático que está contido nela. Às vezes, para se chegar à cifra, ao valor da condenação, precisa-se de novas provas, de novos documentos que não foram trazidos até a presença do juiz. Às vezes, para se chegar ao valor matemático da condenação, precisa de uma perícia. Então, às vezes vai ser necessário que você torne líquida uma sentença. Que antes de partir para o cumprimento de sentença, você precisa olhar se a sua sentença é líquida ou não. Porque se ela não for líquida, você vai ter que torná-la líquida inicialmente. Agora, vamos entrar a fundo no procedimento? Vamos estudar o passo a passo que a própria lei discrimina. Então, nós vamos mergulhar agora no procedimento da justiça comum que trata do cumprimento de sentença que contém uma obrigação de pagar. Então, pensa aí, você tem uma sentença para ver o cumprimento? Você já conseguiu ou você está prestes a conseguir uma sentença onde o juiz condena o réu a pagar um determinado valor X para outra parte? Se você tem, a partir de agora você vai ver como que é o procedimento, como que tudo vai acontecer no passo a passo. Primeiro, você precisa saber, e eu tenho falado isso sempre em todas as lives, que na nossa execução, na nossa legislação, aliás, a execução ela se realiza pela expropriação. O que é isso? Isso está previsto lá no artigo 824 do Código de Processo Civil. Significa dizer que para alguém tornar concreto o comando de uma sentença,
esse ato de tornar concreto ele vai ser realizado através da expropriação. O Estado vai lá no patrimônio da pessoa e vai expropriar, tirar a propriedade de algum bem e vai entregar para o autor, ou vai levar a leilão e vai tornar concreta aquela decisão. Mas, professor, isso é óbvio, por que você está falando isso? Porque isso não funciona da mesma forma em todos os países e até mesmo no Brasil não era assim antigamente. Antigamente, o credor ele poderia ganhar o direito de reaver o seu crédito dando chibatadas no devedor. E aí o devedor levava lá tantas chibatadas e pagava o seu crédito. Eu sei que muita gente adoraria dar chibatada no devedor, mas isso não acontece mais. Hoje, o nosso ordenamento jurídico só admite que a execução se faça através da expropriação. Não há mais a chibatada, tá bom? Embora alguns já estejam sustentando que aquelas medidas atípicas da execução sejam verdadeiras chibatadas no executado. Mas isso daí é assunto para a gente falar lá na frente. Como que se expropria? Como que se tira patrimônio do devedor para entregar para o credor? Basicamente de 3 maneiras. A primeira delas é através da adjudicação, quando o próprio exequente, quando a própria pessoa que entrou com o pedido de cumprimento de sentença fica com o bem penhorado. Então o juiz vai lá e penhora um carro, pergunta para você, você quer adjudicar esse carro, ficar com ele para você como pagamento da dívida? Se você falar que sim, você vai adjudicar, vai passar a ser o proprietário daquele carro e o processo vai acabar. Às vezes você fala que não, eu não quero adjudicar, eu quero que esse carro seja levado a leilão e aí eu quero receber o produto da venda, o dinheiro da venda. Então a expropriação vai ser feita através da alienação, que pode ser pública ou particular. Nós vamos falar em detalhes mais adiante nessa aula, tá? Às vezes, a expropriação ela se dá através da apropriação de frutos de algum bem do devedor. Imagina que você descobre que o devedor tem uma casa e que essa casa está alugada. E aí você pede a penhora desse valor de aluguel que ele recebe. E aí o inquilino, ao invés de pagar para o dono da casa, que é o seu devedor, vai depositar no processo e você vai receber. Então a expropriação vai ser através da apropriação que o credor faz dos frutos de algum bem do devedor. Então esse é o formato, tá? É o formato hoje na nossa legislação da expropriação. A nossa execução se faz através da expropriação. Lembra que eu disse aqui que antigamente existiam outros métodos, né, com imposição de castigo. E olha, para lembrar aqui também da execução de alimentos e a possibilidade da prisão. Por quê? Porque muita gente confunde, acha que se o devedor de alimentos ficar preso, a dívida está paga. Não, a prisão aqui no nosso ordenamento é só uma forma de pressão, de coação para o executado pagar. Ela não substitui o pagamento da dívida, tá bom? Vamos lá então, agora entrando literalmente no procedimento. Imagina que você tem a sentença é um título executivo judicial, você já viu lá no ordenamento, como eu te ensinei, a sentença é líquida, ela traz em si efetivamente o valor que o requerido tem que pagar, e aí você senta e faz a sua peça, sua petição de cumprimento de sentença. Qual que vai ser a sua primeira atitude? Protocolar o requerimento do cumprimento de sentença. Professor, esse requerimento é igual a uma petição inicial? Não, ele é bem mais simples, ele só fala, olha, a sentença tal condenou a pagar tanto, o valor atualizado é tanto, eu quero que o réu seja intimado para cumprir a sentença. Simples, uma lauda, 2 laudas já resolve. O que você precisa é sempre lembrar de trazer a memória do cálculo. Se você aplicou juros, aplicou correção monetária, você precisa informar qual foi o cálculo que você fez. Esse é um requisito da petição do cumprimento de sentença, tá bom? Olha, em regra, você vai protocolizar o pedido de cumprimento de sentença no mesmo processo, no mesmo número de processo. Tá? Quando eu falo isso, eu falo do processo eletrônico, que eu acho que já é a maioria no Brasil, né? O mesmo número de processo, você vai protocolar o seu pedido de cumprimento de sentença. Na maioria das comarcas, acontece o que se chama de evolução de classe. Aquele mesmo número, ele recebe um /0001, por exemplo, como cumprimento de sentença. Então, você não vai distribuir uma ação autônoma, você vai protocolar o pedido de cumprimento de sentença vinculado àquele mesmo número do processo. Mas, aqui eu fiz uma observação. É muito bom que você veja as normas da corregedoria local do seu tribunal.
Porque tem algumas corregedorias que fazem em apenso, que fazem com outra numeração. A regra é essa que eu acabei de te falar. Por quê? Porque o cumprimento de sentença é uma fase do processo. Lembra, ele não é um processo autônomo. Não tem nenhum sentido você ter que distribuir uma petição inicial, sendo que ele é uma mera fase, tá bom? Essa é a primeira observação. Depois que você protocolou o pedido de cumprimento de sentença, o que vai acontecer na prática? Tá aqui, o juiz vai despachar a inicial e vai mandar intimar o devedor para pagar o débito em 15 dias. Isso acrescido de custas, sob pena de multa de 10%. Olha o procedimento como que ele é. Você protocola o seu pedido, o juiz despacha mandando intimar o devedor para pagar o débito em 15 dias, acrescido das custas, sob pena de incidir uma multa de 10%. Então, você está lá com a sentença que condenou o réu a pagar 10 mil reais, você entra com o pedido de cumprimento de sentença e fala, juiz, eu também tive de custa 2 mil reais, então o valor hoje aqui é de 12 mil reais. O juiz vai intimar o réu e vai falar, olha, você tem 15 dias para pagar esses 12 mil reais, sob pena de multa de 10%. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui, é que até esse momento não há imposição de honorários advocatícios. O juiz não vai colocar lá no despacho de cumprimento de sentença nada sobre honorários advocatícios, tá bom? Agora, como que se faz a intimação do devedor para pagar? Talvez essa seja a sua primeira dúvida e eu vou te mostrar na prática como que se dá essa intimação, porque é aí que às vezes o processo costuma enroscar, mas eu vou te mostrar que não, que com técnica, com conhecimento, você não vai deixar os seus processos ficarem enroscados, tá bom? O artigo 513, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, é ele que dá os detalhes. Ele que detalha a forma de intimar o devedor para cumprir uma sentença. Vamos lá, o inciso esse dispositivo, o artigo 513, parágrafo 2º, fala assim, o devedor será intimado para cumprir a sentença, 1. Pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído. Olha que legal. Se o requerido teve advogado no processo, você não precisa intimar ele pessoalmente. Vai ser pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído. Ah, professor, mas depois que foi dada a sentença, o requerido desconstituiu o advogado dele. Está lá no processo. Bom, aí a intimação não vai poder ser feita pelo advogado. Aí vai o inciso 2. Por carta, com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, tá bom? Então, se depois da sentença o requerido desconstituiu o advogado e isso está lá documentado no processo, você vai mandar para a casa dele uma carta, um AR, um aviso de recebimento, tá? Ou 3, por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Eu coloquei aqui, tá? O artigo 246 está aqui no nosso mapa mental, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes. Por quê? O artigo 246, ele tenta uma forma de dar agilidade para as intimações, dizendo que as empresas, as microempresas, as empresas públicas, que elas precisam manter um endereço eletrônico nos processos. Para quê? Para que essa intimação aconteça por um endereço eletrônico. Agora, na prática, isso não funciona muito bem, tá? Na prática, não é em todas as comarcas que isso já realmente está sendo aplicado. O que vai ser aplicado vai ser a intimação através do procurador, através do defensor. Se não tiver procurador constituído nos autos, vai ser através de um AR, tá bom? Ou por edital. Traz aqui, quando o requerido foi citado na forma do artigo 256, ou seja, quando ele foi revel, imagina que você entra com uma ação de conhecimento, o requerido é citado por edital, é revel, lá no cumprimento de sentença você vai intimar ele para pagar também por edital, tá bom? Agora, parágrafo 3º traz uma informação muito importante. Parágrafo 3º do 256, veja bem, na hipótese do parágrafo 2º, inciso 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Professor, o que é isso? Eu não entendi nada. Por enquanto não precisa entender. Só grava aí artigo 256, parágrafo 3º. Grava artigo 256, parágrafo 3º. Você entrou com pedido de cumprimento de sentença, mandou o AR para o endereço do réu, aquele endereço que estava lá no processo, na ação de conhecimento, e o AR voltou dizendo ausente, mudou-se, seja lá o que for. Aí você vai peticionar dizendo, juiz, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 256, considera-se feita a intimação quando o documento é enviado para o endereço do executado que constava nos autos. Está feita a intimação, pode prosseguir o feito.
Às vezes o juiz vai falar, forneça um novo endereço. Você vai falar, não, juiz, a intimação já está feita. Por quê? Porque compete ao réu manter o endereço dele atualizado. Veja esse pulo do gato na prática, como ele é importante. Se o juiz te intima para fornecer um novo endereço, mas você tinha mandado um AR para o endereço que o próprio executado, que o próprio requerido informou no processo na fase de conhecimento, você vai falar para o juiz, não precisa de nova intimação, não precisa de novo endereço, porque competia ao requerido manter o endereço atualizado. E está aqui, ó, considera-se realizada a intimação quando o devedor muda de endereço sem comunicar previamente o juízo, tá bom? Muito importante, muito importante. Aqui tem uma dica prática muito importante. Se o requerimento de cumprimento de sentença for apresentado 1 ano depois do trânsito em julgado, aí você não pode mais fazer a intimação através do advogado, do procurador. Aí tem que ser por AR. Isso está previsto lá no artigo 513, parágrafo 4º do CPC. Então, a sentença transitou em julgado. Você deixou passar mais de 1 ano para formular o pedido de cumprimento de sentença? Nesse caso, a intimação do réu para pagar vai ter que ser feita através de AR, tá bom? Gravou isso? Está muito tranquilo com relação à intimação? Agora, vamos imaginar então, o devedor foi intimado. E aí, o que acontece daí para frente? Daí para frente pode acontecer várias coisas. Então, vamos imaginar aqui que no nosso processo, o devedor é intimado e paga a dívida integralmente. Nesse caso, o processo é extinto. Olha que maravilha. Já pensou acontecer isso? E eu posso te dizer que na prática acontece muito. O devedor é intimado, como ele não quer ter que arcar com aquela multa de 10%, ele vai lá e paga a dívida, tá? E aí o processo é extinto, o processo é arquivado. Ou, o que mais pode acontecer? Aí, algumas situações podem acontecer. Às vezes, o devedor, infelizmente, na maioria das vezes, ele é intimado, mas ele não paga o débito. E aí, nesse caso, iniciam-se os procedimentos destinados a penhorar bens do executado. É a partir daqui que se fala em penhora, tá bom? É claro que antes disso, a gente pode tomar várias medidas preventivas, várias medidas para evitar que o devedor se desfaça do seu patrimônio. Uma delas é a hipoteca judicial. A partir do momento em que o devedor é intimado, passam-se os 15 dias e ele não paga, iniciam-se então os procedimentos para realizar a penhora de bens do executado. A partir daqui, é importante que você saiba que não existe regra específica lá no título do CPC que trata do cumprimento de sentença. Por isso, eu fiz questão de colocar, são aplicadas as regras previstas para a execução de um título extrajudicial. Tá? O artigo 835 do CPC, ele dita a ordem de preferência da penhora. Se você procurar lá no capítulo do CPC alguma coisa falando sobre penhora, você não vai encontrar nada. Por quê? A partir daqui, a partir da busca de bens para penhora, aplicam-se as regras do CPC que estão previstas lá no capítulo que trata da execução de título extrajudicial. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. O primeiro item a se procurar lá na ordem de penhora, essa ordem de penhora, como eu disse, está lá no artigo 835 do CPC, é o dinheiro. O dinheiro está em primeiro lugar. Por isso que, na prática, a primeira coisa a se fazer é tentar a penhora através do Bacenjude. Na prática, esgotado o prazo para o pagamento voluntário, o credor deve peticionar, pugnando a continuidade do feito com a penhora. Infelizmente, isso não acontece de forma automática. Você entra com o pedido de cumprimento de sentença, pede a intimação do executado para pagar, ele não paga, aí vai sair lá uma intimação para você de que foi transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Aqui você já deve peticionar formulando seus pedidos de penhora. Começa pelo Bacenjude, que é o mais prático, mais efetivo, vai caminhando para o Renajude, para o Infojude. É muito importante, então, que você conheça todos os sistemas de busca. Tem vários sistemas, mais de 12 sistemas informatizados que podem te ajudar a encontrar patrimônio do devedor. Depois que você formula pedido de penhora e depois que se consegue penhorar um bem, existe a formalização da penhora, que é o ato mais importante ainda do que a penhora. É a documentação dessa penhora. O artigo 838, ele fala como que tem que ser formalizada a penhora. Então, você sabe que a penhora é um ato complexo. Você indica um bem, o juiz defere, acontece a formalização da penhora. Essa formalização, às vezes ela dá por um termo ou por um auto. O juiz lavra um termo lá dentro do processo, ó, certifico e dou o termo que no dia tal, o veículo tal
foi penhorado para pagamento de dívida tal, ou o imóvel tal foi penhorado no dia tal. O artigo 838 dá esse detalhamento da formalização da penhora. Então a penhora, ela só fica realmente completa quando há a formalização. Mas tem uma coisa ainda mais importante, tá? Na verdade, duas coisas ainda mais importantes. Depois que se penhora um bem, é hora de se decidir com quem que ele vai ficar. Quem vai ser o depositário do bem penhorado? E aqui entra a regra do artigo 840 do Código de Processo Civil. Às vezes você acha que a preferência para ficar com o bem penhorado é do executado. E aí eu te digo que não, absolutamente não. O executado é o último que pode ficar com o bem penhorado. Por quê? Porque se ele ficar com o bem penhorado, ou ele vai sumir com esse bem, ou ele vai deteriorar esse bem. Isso é natural. Olha, tá para nascer alguma execução em que eu vejo o executado cuidando muito bem daquele bem penhorado. Olha, benzinho penhorado, tem que cuidar bem de você, porque daqui um dia você vai para leilão para pagar o crédito do meu credor. Vem aqui, meu amado carro, eu vou lavar você, eu vou polir você. Isso é ilusão, isso não acontece. Então, a legislação sábia, lá no artigo 840, ele fala que, em primeiro lugar, quem deve ficar com um bem penhorado, sendo um bem móvel, por exemplo, um automóvel, em primeiro lugar é o depositário judicial, que é um servidor público incumbido dessa missão. Ele fica como depositário, guarda lá na garagem do fórum e ele vai cuidando desse bem até que esse bem seja levado a leilão. Acontece que a maioria das comarcas não tem depositário judicial, porque isso é um serviço caro, um serviço custoso. Muito provavelmente na sua comarca não tem depositário judicial. E aí que entra a regra de ouro do parágrafo 1º do artigo 840 do Código de Processo Civil. Olha, eu desafio cada um de vocês aqui, na próxima execução que tiver um bem penhorado, que aplique o artigo 840, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O que ele fala? Ele fala que nas comarcas onde não há depositário judicial, a preferência para ficar com o bem penhorado é do exequente, não é do executado. Então, é isso que você vai pedir para o juiz. Juiz, esse carro foi penhorado, eu quero que ele fique depositado em mãos do depositário judicial. Ah, não tem depositário judicial, então me dá aqui, eu fico como depositário. Você vai deixar o carro guardado na sua garagem, vai funcionar ele uma vez por semana para não estragar a bateria e vai ficar com ele até que ele seja levado a leilão ou até que você adjudique esse bem. Veja como que com isso você pode dar muito mais efetividade para a execução. Lembra que eu falei que depende muito de você e muito menos do que você imagina do Poder Judiciário? Ah, doutor, você fala aí é fácil, mas se o juiz indeferir e deixar co-executado? Bom, agrave, é para isso que cabe agravo de todas as decisões dadas na execução, no cumprimento de sentença. E eu vou te ensinar, tá? Fica comigo que eu vou te ensinar como fazer esse agravo, como pontuar, porque isso aqui é texto expresso da lei. O juiz não pode contrariar. Então, depois você vai dar uma estudadinha no artigo 840 e você já sabe que o parágrafo 1º fala que a preferência é do depositário judicial e depois do exequente. Inclusive, o CPC fala que o bem só fica em poder, bem penhorado, só fica em poder do executado se o exequente concordar. Tá? Então, está muito claro, está muito explícita a preferência sobre quem deve ficar com a penhora. Depois que há a penhora, deve acontecer a intimação do executado sobre a penhora. Você vai falar, ah, doutor, mais um parto agora eu tenho que intimar o executado da penhora. Ele já está sabendo da execução, não pagou, ele já está sabendo que o bem foi penhorado, não fez nada, agora eu tenho que intimar da penhora? Sim, o artigo 841 fala que formalizada a penhora, então o juiz fez lá o termo nos autos, dela será imediatamente intimado o executado. Agora, a intimação se faz através do advogado, se ele tiver advogado constituído, né? Se ele não tiver advogado constituído, ele é intimado pessoalmente, de preferência pela via postal. E aqui também vale aquela advertência que eu te falei. Manda um AR para a casa do devedor. Se ele voltar dizendo ausente, mudou-se, considera-se realizada a intimação. Lembra? Artigo 256, parágrafo 4º do CPC, tá bom? Recaindo a penhora sobre um bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se ele for casado em regime de separação absoluta de bens. Então, coloque isso na sua cabeça para não ter nulidade de penhora. Você também é responsável por cuidar da integridade do processo. Viu que foi penhorado um bem imóvel? Pede a intimação do cônjuge do executado.
Professor, mas eu não sei se ele é casado ou não. Bom, então isso você vai ver lá no registro do imóvel que foi penhorado. Às vezes lá no registro do imóvel que foi penhorado está escrito fulano de tal casado, mas não tem o nome da esposa. Tá aí a importância de você assistir às aulas do Zé e saber que hoje existe o CRC-JUDE, tá? Que o juiz consulta o cadastro dos cartórios de registro civil de todo o Brasil e descobre quem é a pessoa com quem o devedor é casado. Ou, na pior das hipóteses, tá? A carta de intimação vai sair fulano de tal, ex-esposa, cujo nome é desconhecido. O importante é que você mostre que você quer intimar a esposa, tá bom? Depois que há a intimação sobre a penhora, ou não precisa nem haver a intimação da penhora, há um ato aqui de elevadíssima importância, que é a averbação da penhora. Alguns tipos de bens possuem cadastros públicos. Isso você sabe. Veículo tem o cadastro lá do Detran, né, do Denatran. Todo veículo que é fabricado é cadastrado, recebe um número. Imóvel, você sabe que todo imóvel possui uma certidão de nascimento, né, que é feita lá no registro imobiliário, que é a certidão do registro imobiliário. Todos os bens que possuem algum tipo de registro, quando eles são penhorados, você precisa ir lá no órgão responsável pelo registro e averbar essa penhora. Para que tem que fazer isso, professor? Para que, uma vez feito isso, presume-se que todas as pessoas, que os terceiros, têm conhecimento dessa penhora. Com isso, você evita que o devedor se desfaça do patrimônio e um terceiro de boa fé seja envolvido em um problema que não tem nada a ver com ele. Alerta prático. Esse passo é fundamental para você evitar fraude à penhora. É dar conhecimento do fato da penhora para terceira. Muita gente acha que quem faz isso é o juiz. E não é o juiz, é você, exequente. Então, penhorou um bem imóvel, o juiz fez lá o termo de penhora, pega cópia do termo de penhora, vai no cartório de registro civil e fala, eu vim averbar essa penhora. É isso que você tem que fazer. Sabe por quê? Se você não fizer isso e o executado vender esse imóvel, tá, para um terceiro de boa fé, esse terceiro vai falar, meu amigo, eu não tinha como descobrir que esse imóvel estava penhorado, tá? Não tem nada no registro imobiliário. Mesma coisa vale para o Detran, mesma coisa vale para a aeronave, né, que tem registro lá na ANAC. Mesma coisa vale para embarcações, né, a Capitania dos Portos, ela tem o registro de todas as embarcações, jet ski. Você precisa levar o termo de penhora para registrar. E quem faz isso é você, advogado, não é o juiz, tá bom? Não adianta depois você se lamentar, falar, mas que absurdo, agora um terceiro de boa-fé, como assim terceiro de boa-fé? Olha, o terceiro, a princípio, tá? Você vai ter a oportunidade de estudar comigo a fraude à execução, a fraude contra credores. A princípio, a forma como que a lei decidiu dar conhecimento de algum fato processual para terceiro é através das averbações. Então é muito importante que você faça essas averbações, tá bom? Vamos continuar? Ponto importante. Se o devedor não pagar, até agora a gente estava falando no caso do devedor que é intimado, mas não paga o débito. E aí nós vimos como tudo acontece. Um ponto importante é que se o devedor não pagar, mas efetua o depósito do valor da condenação. Você viu lá no começo que o devedor é intimado para pagar sob pena de multa de 10%, não viu isso? Viu, né? Se ele é intimado e ele não paga, já incide essa multa. Você já vai ter que apresentar um cálculo atualizado colocando os 10%. Mas às vezes tem alguns devedores malandro que eles vêm e entram com uma petição dizendo, olha, eu estou aqui trazendo o valor pedido no cumprimento de sentença, mas não é para pagar não, eu só quero deixar depositado no processo. E aí que eu quero te dizer que se ele fizer isso, ele não se livra da obrigação de pagar a multa de 10% mais honorários advocatícios. Professor, de onde o senhor tirou isso? Está aqui, julgado do STJ. Agora é hora de você anotar. O RESP número 1175763. Eu vou falar de novo. É um RESP 1175763. O que esse RESP diz? Ele fala que se o executado, o requerido no cumprimento de sentença, ele deposita o valor da condenação, mas não para fins de pagamento, ele deposita só para garantir o juízo, ele não está livre da multa de 10%, tá bom? É isso que esse RESP fala. Às vezes, o que ele faz? Ele vem e deposita e impugna.
tá? Então ele não está reconhecendo, ele não está cumprindo a obrigação. Então a multa tem incidência, tá bom? Fiz questão de trazer esse alerta prático, porque esse alerta prático pode ser muito importante para você. Agora, e depois, professor? E depois que foi realizada a penhora, foi depositado o bem em mãos lá do depositário, às vezes vai ser o exequente, foi feita a averbação da penhora, depois o próximo caminho é a avaliação do bem penhorado. E aqui pode acontecer muita coisa. O artigo 870 do CPC trata da avaliação. Realizada a penhora, depois vem a avaliação do bem penhorado. Depois que for feita a avaliação, depois que se tiver o valor daquele imóvel, daquele carro que foi penhorado, depois que não houver mais discussão sobre isso, o juiz vai intimar o exequente perguntando se ele quer adjudicar o bem penhorado. Sobre a adjudicação, eu recomendo que você estude o artigo 876 do CPC, tá bom? Se houver a adjudicação, o credor fala, não, eu quero esse carro, dá para mim. O juiz vai expedir a carta de adjudicação. Tá? Essa carta de adjudicação, se for um bem imóvel, por exemplo, o exequente pega, vai lá no cartório de registro de imóveis e registra que ele adjudicou, ele se tornou o novo proprietário daquele imóvel. Vamos imaginar então que o valor do imóvel era suficiente para pagar a dívida. Bom, extingue-se a execução. Ah, o valor do imóvel é superior ao valor da dívida. Nesse caso, o exequente adjudica e deposita a diferença em juízo. E essa diferença vai para o bolso do executado. Às vezes é menor. O imóvel adjudicado vale 100 mil reais lá na avaliação, mas a dívida é de 150. Então, o exequente adjudica e a execução prossegue por 50 mil. E aí o exequente continua indo atrás de patrimônio do executado. Mas, às vezes, o exequente não quer adjudicar. Às vezes não interessa para ele pegar uma casa como recebimento da dívida, às vezes não interessa para ele pegar um automóvel como recebimento da dívida, o automóvel está lá judiado, ele não quer aquele carro, tá? Nesse caso, o juiz vai perguntar para o exequente se ele quer a alienação por iniciativa pública, o famoso leilão judicial, ou se ele quer a alienação por iniciativa particular. O artigo 880, ele fala, tá, que não efetivada a adjudicação, o exequente pode requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público, ou seja, o próprio exequente, ele pode pedir autorização do juiz para ele anunciar o imóvel penhorado. Isso mesmo, ele anuncia em jornais, ele vai atrás de realizar essa venda. É possível, tá? Muito embora seja muito mais comum a alienação judicial, através das empresas especializadas em fazer leilão. É importante que você conheça o artigo 880 até o artigo 903, ele dá os detalhes sobre o leilão judicial. Feita a alienação, então, feita a venda do bem penhorado, seja num leilão ou seja por iniciativa particular, se o valor for suficiente para pagar a dívida, paga a dívida e o processo é extinto. Há a sentença de extinção da execução. Se o valor não for suficiente, o processo prossegue com uma nova penhora de bens, tá bom? Agora, atenção especial, e eu não vou me ater muito a isso não, mas é importante que você saiba, porque faz parte do procedimento, eu vou falar um pouquinho sobre a impugnação. Você sabe que existem meios do executado se defender na execução, no cumprimento de sentença. Como que se defende em um cumprimento de sentença? Através da impugnação, tá? O artigo 525 do CPC, ele diz o seguinte: a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença pode ser apresentada independentemente de penhora. Então não precisa esperar a penhora para apresentar a impugnação. Qual que é o prazo para o executado impugnar então o pedido de cumprimento de sentença? O prazo é de 15 dias, contado após o esgotamento dos 15 dias para o pagamento voluntário. Caramba, professor, deu um nó na minha cabeça. Lembra que quando você protocola o pedido de cumprimento de sentença, o juiz intima o executado para pagar em 15 dias? Beleza. Depois que termina esses 15 dias para ele pagar, se ele não paga, começa a contar outros 15 dias para ele impugnar. Tá bom? Então, é como se fosse 30 dias. 15 dias para pagar, se não pagar, ele tem 15 dias para impugnar. Isso está lá no artigo 525. Não precisa esperar a penhora, porque antigamente era assim. Antigamente o prazo para embargar a execução, impugnar a execução, começava a contar a partir da penhora. Hoje não. O prazo é corrido, veja, e independe de nova intimação, tá? Acabou o prazo de pagamento de 15 dias, ele não pagou, já começa automaticamente a correr o prazo de 15 dias para ele impugnar. O artigo 525, parágrafo 1º, fala das
das alegações que podem ser trazidas na impugnação. Você acha que o executado pode impugnar tudo, inclusive discutir o que já foi discutido lá na ação? Absolutamente não. Por isso que é importante que você leia todos os incisos do artigo 525, parágrafo 1º, que lá ele fala o que pode ser objeto da impugnação. Você precisa saber isso como exequente, porque se o executado impugnar e querer discutir, por exemplo, uma coisa que já foi discutido lá na fase de conhecimento, o primeiro tópico da sua impugnação, da sua resposta à impugnação dele, vai ser dizendo, olha, essa impugnação não pode nem ser conhecida, ela suscita matérias que estão fora do disposto no artigo 525, parágrafo 1º do CPC. Professor, quer dizer então que o executado não pode alegar qualquer coisa na impugnação? Não, ele só pode alegar aquilo que está no artigo 525. São 7 incisos, eu não vou ler aqui para não ficar cansativo, mas você já sabe, existe o detalhamento na lei sobre o que pode ser objeto de impugnação, tá? Você não pode errar, principalmente se você estiver na defesa do executado. Se você entra com uma impugnação alegando matéria que está fora aqui do artigo 525, você pode ser inclusive condenado por litigância de má-fé, tá bom? Presta bastante atenção nisso. Sobre a impugnação, é importante que você saiba que, em regra, ela não suspende o andamento da execução, do pedido de cumprimento de sentença. Não é porque o executado impugnou que a execução vai parar, não vai mais prosseguir, tá? Em regra, ela não suspende, tá bom? Agora, a própria lei, lá no artigo 526, parágrafo 6º do CPC, ela fala que desde que estejam presentes alguns requisitos, pode o juiz suspender o andamento da execução. Que requisitos são esses, professor? Primeiro, o juízo tem que estar garantido pela penhora, caução ou depósito. Se não tem penhora no processo, não há chance da impugnação suspender a execução. Esse é o primeiro requisito, tá? O segundo requisito é que os fundamentos da impugnação devem ser relevantes. O juiz tem que entender relevante. Está aí um conceito altamente subjetivo, abstrato, que você tem que tornar concreto. Você tem que mostrar para o juiz qual é a relevância que mostra que a execução não pode prosseguir. E o terceiro requisito é se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado algum dano grave, né, ou de difícil reparação. São 3 requisitos, então, penhora, fundamentos relevantes e possibilidade de dano ao executado caso a execução continue. Vejam, é muito importante que você conheça esses requisitos, estando no polo ativo ou no polo passivo da execução, para que você possa, de uma forma ou de outra, se defender os interesses do seu cliente. Agora, de uma forma bem breve, vamos fazer uma recapitulação de tudo que nós falamos até agora? Primeira coisa, o credor apresenta um requerimento de cumprimento de sentença, como você já viu. Depois, o juiz despacha e manda intimar o devedor para pagar o débito acrescido de custas em 15 dias. Depois, o devedor paga e o processo acaba, esse seria o melhor dos mundos, ou o devedor é intimado, mas não paga o débito. Aqui acontece o seguinte, o devedor pode apresentar a impugnação, lembra que eu disse que o prazo de 15 dias conta-se automaticamente, e também começa a busca, é feita a penhora de bens do executado. Feita a penhora, passa-se a fase da avaliação e depósito do bem penhorado. E também lembre-se da averbação da penhora, não pode esquecer nunca. Depois, o bem penhorado, ele pode ser, depois de avaliado, né, ele pode ser adjudicado pelo exequente e aí a execução acaba, ou o exequente não opta pela adjudicação, mas informa que ele quer a alienação do bem penhorado. Aí é feita a alienação pública ou particular, com o saldo, com o dinheiro lá do leilão, paga-se o exequente e a execução termina, ou paga-se o exequente e a execução continua buscando outros bens do executado. Veja que aqui, nesse breve resumo, eu trouxe para você tudo o que nós falamos, como que se dá o cumprimento de sentença no juizado especial. Qual é o procedimento no juizado especial? E olha que legal, o artigo 52, tá, da Lei 9.099, ele fala assim, a execução da sentença processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se no que couber o disposto no Código de Processo Civil com essas alterações. Então, tudo que nós falamos até agora vale também para o juizado especial com essas alterações que eu vou te dizer agora. Primeiro, no juizado, a sentença tem que ser obrigatoriamente líquida.
Não dá para o juiz dar uma sentença no juizado e líquida para o exequente liquidar lá na frente. Ah, professor, mas e se o juiz prolatar uma sentença ilíquida? Bom, você vai entrar com embargo de declaração, dizendo, olha, a lei do juizado fala que a sentença tem que ser líquida, pedindo para ele liquidar, ou você vai entrar com recurso, caso o juízo não reconsidere, né, e nos embargos de declaração não torne a sentença líquida. É muito importante, eu fiz questão de colocar aqui o enunciado 97 do FONAGE, do Fórum Nacional dos Juízes do Juizado Especial. E ele fala que a multa prevista no artigo 523, lembra a multa de 10% quando você entra com o pedido de cumprimento de sentença? Então esse enunciado fala que essa multa é aplicada aos juizados especiais, ainda que o valor da multa somado ao valor da execução ultrapassa aquele limite de 40 salários mínimos. Então, sim, aplica-se a multa de 10% no cumprimento de sentença prolatada no juizado especial, tá bom? Galera, olha, essas eram as considerações que eu tinha sobre esse tema, sobre pedido de cumprimento de sentença. Eu queria te dizer que para mim foi um motivo de grande orgulho, grande satisfação, e eu quero você comigo aqui, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até a próxima.